Olá, meu irmão, minha irmã. Nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2019, nós vamos lembrar de Santos André de Soveral, Santo Ambrósio e companheiros mártires. E a cor litúrgica é a vermelha. Hoje também inicia-se o primeiro dia da novena a Nossa Senhora Aparecida, rumo às comemorações do dia 12 aí de outubro. Lembrando que dia 12 de outubro também é Nossa Senhora do Pilar, é uma devoção, se não me engano, a primeira devoção mariana, né? Depois eu vou estar contando maiores detalhes. Nossa Senhora apareceu a São Tiago lá em Compostela. Também é o dia dedicado dela. Lembrando também, dia 13 de outubro, próximo domingo, não nesse agora, né? Mas no próximo, dia seguinte é dia 12, o Papa Francisco vai estar elevando aos altares muitos santos, e sendo uma delas, né, a Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. E quem ainda é mais conhecedor, né, dos outros santos, tem mais um santo, que é o Cardeal Newman, também vai ser declarado santo. Bom, a Irmã Dulce dispensa comentários, inclusive porque você já deve ter visto as notícias, né? Você também vai receber as enxurradas via WhatsApp, via Instagram, Twitter, Facebook, etc, etc, né? Nas redes sociais, fora que vai virar notícia, né? Então, eu aqui nesse canal, não que eu não goste da Irmã Dulce, longe de mim, ela fez parte da minha infância, sempre havia no noticiário nacional, com suas boas ações, né? Sua luta. Mas como todo mundo vai focar muito em Irmã Dulce, eu vou fugir um pouco e, na medida do possível, aí no correr dos dias, eu vou estar falando a respeito do Cardeal Newman. É lógico que envolve uma questão pessoal, né? Por isso que eu vou estar falando. A Irmã Dulce também envolve uma questão pessoal, mas como eu já reiterei, todo mundo vai estar falando dela. Então eu não vou engrossar mais isso, eu acho que os bons canais católicos vão estar informando a biografia, as obras que ela fez, a importância da devoção. Ela realmente era um modelo para nós brasileiros, né? De uma pessoa com uma vida santa muito intensa, de oração, de dedicação ao próximo. Então é indiscutível, ainda mais quem acompanhava assim o noticiário. Mesmo eu aqui do Sul conhecia muito a figura dela, né? O rosto sempre alegre, sempre pelos pobres, né? E falta um pouco, né? É uma pessoa também cheia de penitências. Então, eu vou estar me isentando aí de falar dela. Antes de chegar do dia 13, eu vou estar falando alguma coisa a respeito do Cardeal Newman, porque também vai ser nesse dia que Papa Francisco vai estar colocando esses dois santos, mais outros, apresentados aí ao mundo, tá certo? Hoje eu não vou explicar o porquê, porque que eu vou explicar do Cardeal Newman, né? Mas à medida do... deixar também um pouco para vocês ficarem acompanhando o canal, né? Tem que deixar também um pouco aí o suspense no ar, né? Do meu podcast, meu pequenino canal, né? Que eu faço questão contínua e pequena. Mas é uma forma também de vocês conhecerem essa pessoa muito interessante, a história de vida deste santo, e o tanto que ele influenciou e influencia até hoje, né? Suas obras, seu testemunho, tá bom? Bem, vamos iniciar então a liturgia da palavra fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro de Neemias, capítulo 8, versículos de 1 a 4a, depois do 5 ao 6 e depois do 7b ao 12. Naqueles dias todo o povo se reuniu como um só homem na praça que fica defronte da porta das águas e pediu ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia prescrito a Israel. O sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender.
Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira erguido para este fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Os levitas explicavam a lei ao povo e cada um ficou em seu lugar. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus. Não fiqueis tristes, nem choreis. Foi dito isso, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: Ficai tranquilos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram-se também aos outros e expandiram-se em grande alegria, pois haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 18, com o refrão: Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 18, com o refrão: Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Mais desejáveis do que o ouro são eles do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel que sai dos favos. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Os ensinos do Senhor são sempre retos, alegria ao coração. Aclamação. Marcos 1, versículo 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Lucas 10, versículos de 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós.
Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E recordando, né, que é o evangelho deste domingo, esse domingo, né, agora, 26º domingo e semana do tempo comum, foi Lucas 16, versículos 19 a 31. E entramos no mês de agosto, que é o mês missionário. O tema, né, de outubro são as missões, sermos missionários. E aqui na nossa arquidiocese estamos vivendo o mês missionário extraordinário, batizados e enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo, sendo que todos os batizados, nós, não só da nossa arquidiocese, né, mas atendendo a um apelo do Papa Francisco, todos nós batizados em Cristo somos enviados a divulgar o reino do Senhor. Bem, como vocês já viram, a primeira leitura é o livro de Esdras. Essa leitura, né, do ano, que sempre se repete nos anos, eu acho sempre bonita porque é o momento em que aquele povo, primeiro não eram todos que sabiam ler e escrever, então dependiam de escribas para que fosse lido a palavra, né? E Esdras começou a ler o livro do Senhor desde o amanhecer até o meio-dia. E o povo não desgrudava dali, não se cansava e ainda assim foram tocados com as explicações dos sacerdotes, dos levitas, né? E caíam em prantos, porque sabiam que o Senhor estava no meio deles naquele momento. E no evangelho de hoje, Jesus dá orientações para os seus 72 discípulos, que enviou em par, né, para que fosse anunciada a boa nova, e ele orientou: se vocês forem expulsos da cidade, não forem bem recebidos, digam claramente que a poeira dos pés vão ser tiradas das nossas sandálias e que vocês serão duramente tratados no juízo final, tão duramente quanto a cidade de Sodoma. Nem Sodoma será tratada com tanto rigor, né? Será tratada até com menos rigor. E olha que Sodoma e Gomorra sabemos o que aconteceu, né? Por isso que existe o termo sodomita. Havia práticas sexuais não imorais, né? Então vem aquela reflexão particular, é lógico, mas eu compartilho com vocês como temos tratado a leitura da palavra do Senhor. Acabamos de sair do mês de setembro, certo? E como que estamos tratando a leitura, a meditação da palavra, o estudo, né? E puxando o gancho nisso, eu vou deixar em aberto essa reflexão, porque toda reflexão é pessoal, né? É pessoal, e depois, se você faz parte de algum grupo de oração, parte para o coletivo, ou para a sua família, né? Mas a princípio é necessário uma conversão nossa de coração, que parte para a ação, que depois parte para um coletivo, para uma outra pessoa. Então, puxando esse gancho, eu vou indicar um vídeo que eu coloquei na pasta, que eu sempre tenho, né, que eu sempre falo e tal. É um vídeo do programa Gente de Fé, que eu coloquei na minha pasta Ser Católico, aqui na minha playlist pública. Esse programa Gente de Fé é transmitido pela Rede Canção Nova, todas as terças-feiras, se não me engano, às 9 da noite ou 10 da noite, mas sempre tem o programa já disponível no canal do YouTube Canção Nova Play. Ele é reprisado depois na TV aberta na quinta-feira, meio-dia, e tem um outro horário alternativo aí que eu esqueci, que é durante, acho que a madrugada, eu acho, mas durante a noite. E eu achei interessante porque até eu ia fazer o comentário. E que bom que foi feita essa entrevista, porque eu já aproveito e junto tudo, né? Essa entrevista do programa Gente de Fé foi com o padre Eduardo José, da Congregação dos Irmãos, dos Padres e Freiras Salvistas. É uma congregação religiosa de Jesus Salvador,
se não me engano, mas eles são conhecidos como salvistas e as pessoas mais antigas parece que conhecem eles como iavistas ou javistas. Mas aí esses termos são explicados nessa entrevista. E por que eu fiz questão de colocar essa entrevista do padre Eduardo José? Primeiro que ele fala da conversão dele, conversão pessoal, por que ele se tornou padre, né? Como é que aconteceu as coisas, né? Como é que ele chegou nessa congregação. E explica por que tem essas questões dos nomes, uma hora é iavista, javista e depois virou salvistas. E ele tem um livro relacionado ao estudo da Bíblia, que eu achei interessante, e é baseado no material do próprio Monsenhor Jonas Abib, mas isso é falado na entrevista, não vou ficar dando spoiler não, vou deixar para você ver. E por que eu coloquei esse vídeo de um padre salvista? Já tem alguns anos, mais ou menos no período mesmo que eu voltei para a Igreja Católica, né? Lá vem a história, né? E eu não conhecia essa congregação, né? Porque eles vestem batina, tem as freiras normais também, vestem o hábito e tudo, tem uma cor marrom mais avermelhada, mais escura, não é dos carmelitas. E aí eles se diziam salvistas. Eu falei assim, eu não conheço essa congregação, né? E aí eu fui buscando informações. Eles têm um carisma muito peculiar e um pé muito fincado na renovação carismática católica. Lógico que a Canção Nova também forma padres, né? Mas é uma outra monção do Espírito Santo que age ali. Então, caso você queira conhecer uma congregação religiosa de padres e freiras, mas que tem um pé bem fincado na RCC, eu estou indicando este programa, né, esse episódio desse programa, essa entrevista. Também indico uma playlist que já está disponível na Canção Nova Play, eu acho que eu salvei aqui no meu canal, que é do Kairós Salvista desse ano, que aconteceu no final de setembro. Mês passado, né? Foi agora, mês passado, que eles fizeram o jubileu de 25 anos. E tem a pregação do padre Eduardo José. Tá? Então procure conhecer essa congregação. De repente você conhece alguma pessoa, algum rapaz, alguma moça que queira entrar numa congregação religiosa, mas às vezes não está se adaptando, já fez um caminho vocacional pelas linhas tradicionais, ou até passou pela Canção Nova, mas não se ajustou, não se adequou. Então dá uma dica aí. Né? Esse é um outro carisma bem interessante. Ainda por falar, né, da minha playlist ali, eu fiquei de colocar alguns vídeos do padre Duarte de Souza Lara como uma espécie de preparatório para agora sexta-feira, dia 4, dia 5 e dia 6, né, para esse fim de semana, que vai ter o acampamento de cura e libertação, que eu tenho falado, já batido a tecla já faz um tempão. Né, que é o que vai acontecer aí em Cachoeira Paulista, na comunidade Canção Nova, e vai ser transmitido por toda a rede de comunicação da Canção Nova, seja web, TV e rádio. Tá? Então esses foram os vídeos, 3 vídeos que eu coloquei, que me ajudaram bastante na minha volta para a Igreja Católica. E engraçado, até eu me recordo que enquanto eu estava na outra denominação religiosa, eu já estava vendo esses vídeos do padre Duarte. Inclusive eu coloquei um de 2015, né? O 2015 inclusive foi o acampamento mais intenso, porque teve a participação do padre Wagner Bahia, do padre Roger Luiz, acho que Rogerinha, teve também a irmã Eunice, também falando, além do padre Duarte, né? Então, vale muito a pena. Depois eu vou estar passando qual que foi o tema, porque sempre é pego um versículo, né, uma frase ali da Bíblia, porque o desse ano conhecereis a verdade vos libertará, né, é o livro de João. Mas em 2015, se não me engano, foi Jeremias. Não sei se foi mais forte ao seu libertador, né? Então foi um tema bem profundo naquela época. Eu gosto de compartilhar porque de repente pode ajudar algumas pessoas, porque foi um acampamento muito, muito intenso. Muito mesmo. Eu já vi outros acampamentos
de Cura e Libertação, com a participação dele, do Padre Duarte, de Ironis Pudar, Alberto Anus, mas esse 2015 realmente foi bem interessante, vale muito a pena. Bem, então os informes e pitacos já terminaram. Então, para o dia desta quinta-feira, ficamos por aqui. Obrigada por estar me acompanhando, seja inscrito ou não, como eu já falei, não há necessidade de se inscrever, de dar joinha, nada. Você pode divulgar, você pode fazer download, você pode compartilhar no Zap Zap, não tem problema. Meu objetivo aqui não é monetizar, meu objetivo aqui é divulgar a liturgia da palavra, fazer algumas reflexões pessoais, compartilhar com vocês e divulgar alguns eventos da Canção Nova, aqui da Associação Evangelizária Preciso, porque está pertinho de mim. E talvez eu estou ponderando de no futuro explicar por que tanta propaganda que eu faço da Canção Nova, entre aspas, propaganda, tá? Eu divulgo gratuitamente porque, logicamente, em algum momento aí dos áudios aí para o futuro eu vou estar explicando rapidamente por que isso, né? Eu não faço parte da comunidade, falar a verdade, né? Mas é que houve uma situação, a minha reconversão foi a partir do dedinho, do carisma da Canção Nova, seja música, seja pregações da TV, da rádio. Então é por isso que eu super indico, né? Tive minhas decepções, eu sempre falo, né? Tive minhas decepções com algumas pessoas da Canção Nova, mas eu tive que relevar porque eu tinha que entender que o carisma predomina, né? Existe uma moção aí do Espírito Santo, eu não posso também dar as costas. Mas isso com o tempo eu vou explicando. E também eu vou explicando um pouco da vida do cardeal Newman, que ele vai ser elevado aos altares como santo, também juntamente com a irmã Dulce, no dia 13 de outubro. Certo? Então fiquem em paz, na proteção de Maria, no Sagrado Coração de Jesus. Uma ótima semana, tenho muito chão ainda para correr. Fiquem com Deus e na paz de Cristo.